Olá a todos, aqui quem fala é André Perfeito e vamos começar mais um Necton com Vida. Hoje aqui temos o prazer de receber o Fernando Monteiro, que ele é deputado, está no seu segundo mandato, né, e atualmente é vice-líder do Progressistas, do PP, na Câmara dos Deputados. E também é vice-líder do bloco, que é PSL, PL, PP, PSD, MDB, PSDB, Republicanos, DEM, Solidariedade, PROS, PSDB, POD, PSC, Avante e Patriotas. Deputado, muitíssimo obrigado pelo tempo do senhor. Você, como presidente da reforma administrativa, né, também conhecida como nova administração pública, né, tem um interesse muito grande do mercado para saber a tramitação disso. Né? Como está essa discussão? Né? Quais são as datas-chave que a gente tem que ver e qual que é o plano de trabalho de vocês? Olá. Primeiro, André, é um prazer, né, poder participar. Né, é muito importante, nesse momento, o debate. Né, a gente está começando aí, né, dar um passo, né, que é essa tramitação da PEC 32. Né, eu enxergo, né, como principal objetivo a gente atingir um serviço público de excelência, né, modernizar o Estado brasileiro. Né, então, a PEC 32 é apenas o primeiro passo do degrau que nós temos, né, para trabalhar e para evoluir. Né, nós pagamos uma alta carga de impostos e é importantíssimo termos um serviço público de qualidade. Eu acho que é quase que unanimidade, né, que as pessoas não são satisfeitas com o serviço público, muitas vezes. Nem o servidor, muitas vezes, é satisfeito. Então, esse debate, né, que nós queremos começar a debater e a traçar, né, metas para o futuro. Então, a PEC 32, ela começa, né, dando um passo importante, onde nós vamos tratar de vários temas. Um dos temas, eu quero deixar aqui bem claro, nós não estamos sendo contra o servidor, nós estamos sendo a favor do serviço público, nós temos um maior respeito e uma maior admiração pelo servidor público. Mas muitas vezes eu falo isso na minha abertura para as pessoas entenderem um pouco o serviço público. Muitas vezes as pessoas querem culpar o servidor e muitas vezes ele não tem condição de trabalho. Então, a gente tem que fazer uma análise geral, muitas vezes a lei não permite que ele execute da melhor maneira possível, o que espera até a modernidade, né, para a gente não fazer com que as leis, ele consiga exercer um papel. Então, essa PEC, ela começa esse debate, né, que a gente possa ter um Estado brasileiro e um serviço público de excelência. Então, eu digo isso porque essa PEC não trata de nada, assim, não é contra o servidor, é a favor do cidadão brasileiro, é a respeito ao cidadão, é a favor do serviço público, é a favor da melhor qualidade do serviço público. Então, é um debate muito amplo. Ela não é contra o servidor. Então, nós trabalhamos, né, nesse sentido, imaginamos, né, que isso é vital para o futuro do país. Então, a gente tem que ter essa clareza, né, que isso é vital para o futuro do país, né, e a gente poder, né, debater de forma ampla. Essa comissão, a tônica dela vai ser o diálogo, né, onde nós vamos falar menos e ouvir mais. Né, nós vamos ouvir a maior quantidade de pessoas possíveis, economistas, advogados, juristas, servidores públicos, presidentes de sindicatos. A minoria é importantíssimo no debate que trata de reformar o Estado brasileiro. Dando o primeiro passo, sendo essa PEC, ouvir a minoria, ouvir as categorias, ouvir os sindicatos. Então, ouvir as pessoas, gestores públicos, pessoas que venham contribuir para o debate, que é o objetivo final. A reforma do Estado brasileiro e a melhoria do serviço público com excelência. Isso é que nós perseguimos. A gente paga, como volto a falar, pagamos um imposto muito alto, temos que ter um serviço público de excelência. Então, esse é o trabalho, né, da comissão. Né, é importante ressaltar, né, que nós temos aí desafios pela frente, e um dos maiores desafios da PEC, da tramitação, é a gente deixar as versões, né, que estão ganhando corpo, né, para a gente debater os fatos. Né, a gente precisa debater os fatos. Eu vejo nas redes sociais, não sei se vocês, quem acompanha a rede social ou monitora, basta ver que as versões estão grandes em termos que nem tratamos, né, que nem vamos tratar, muitas vezes. Né? Então, a gente precisa... Esse é o grande desafio. Então, nós vamos ouvir, né? Nós estamos entusiasmados, achamos que nós vamos, a curto prazo, ter uma resposta importante,
né, que é o serviço público de excelência, né, essa, né, é nosso objetivo final. E, antes de dar os prazos, deixar uma mensagem que muitas vezes as pessoas estão muito falando na parte fiscal do governo, né? E eu estudei reforma no mundo, e a que mais me assemelho é a reforma inglesa, do Estado inglesa, porém, vi um pouco de Finlândia e Dinamarca, e nenhuma reforma de Estado ela foi feita para parte fiscal. Ela foi feita para eficiência de Estado. É outra maneira de enxergar. A gente não pode estar aqui, as pessoas falam em economia, nós falamos em eficiência, falamos em inovação, falamos em tecnologia. É outra maneira. E o Estado eficiente, consequentemente, você vai ter seu benefício no futuro. Eu tenho, e eu quero deixar aqui bem claro, que nenhum direito do servidor atual vão ser alterados. Nenhum direito do servidor atual serão alterados. E isso é importante deixar claro, e é importante deixar no texto, é um dos maiores desafios, para a gente depois não gerar um contencioso de ações judiciais que tragam no futuro o fiscal um problema. Quanto o Brasil, André, quanto nós de impostos pagamos e deixamos de investir, o Estado deixar de investir, por atitudes de gestores que geraram contenciosos fiscais, contencioso, que o financeiro recai no fiscal. Isso é um dado. Se os economistas verem, é de assustar. E o gestor foi embora e está aí o problema para o Brasil pagar. Para nós pagamos impostos caros, e muitas vezes não temos serviço, porque também não temos recursos, porque esse dinheiro vai para, muitas vezes, pagar a má forma que foi usada na administração pública. Então, é esse desafio, e é na reforma, que eu quero exaurir. Né? Então, nós vamos usar um prazo de mais ou menos 60, 70 dias. Só para colocar uma dúvida, uma questão interessante que você falou, que é uma etapa de várias, né? A primeira etapa é essa PEC, depois tem a segunda etapa, que é uma série de PLPs, né? PLP da gestão de desempenho, PL da consolidação de cargos e funções de gratificação, PL de diretrizes de carreira, PL de gestão e desempenho, PLP de cargos típicos e PL de vinculação para o prazo indeterminado. Ou seja, tem toda uma continuação da discussão que começa só com a PEC. É isso, né, deputado? Não é que isso, vai... não tem mais. Tem mais coisas. A gente tem que trabalhar. Vou dar aqui um exemplo. O servidor tomar uma atitude. Ele tem que ter garantia. Porque muitas vezes ele toma uma decisão que é importante, é vital, e é punido pelo órgão de controle. Nós temos que debater isso também. Qual é a condição dele trabalhar? Será que o economista trabalha hoje? Eu sou meio antigo, com máquina calcular, hoje, no caso, é com computador. Ele não consegue trabalhar. Então, as pessoas querem demonizar o servidor público, que eu tenho o maior respeito, muitas vezes não conhecem a realidade dele. Será que o médico que anda no posto de saúde e não tem gases, não tem remédio para dar? Então, assim, é um debate, André, tem que ser feito. Volto a dizer, isso não é um debate fiscal, não é um debate financeiro, isso é um debate que a gente vai ter um Estado brasileiro eficiente. Nós estamos vivendo no século XXI. Será que a gente estaria hoje, há 20 anos atrás, imaginando, nós temos aí onde você está, onde eu estou falando? As pessoas que estão nos assistindo só nos ver se a gente tivesse espaço na televisão. Então, mudou. Nós temos que inovar. A inovação traz mudanças. Quantas carreiras vão começar? Quantas carreiras vão deixar de existir? Então, ou a gente pensa, né, para frente, que é urgente. Essa PEC 32, ela é urgente. Ela é urgente porque nós precisamos melhorar a qualidade do serviço público, melhorar a qualidade de trabalho do servidor público e melhorar o serviço ao cidadão. Então, são esses debates que eu, como presidente, quero trazer à comissão. Eu não quero deixar de debater nenhum tema que seja, né, inerente a reformar o Estado brasileiro na forma, né, que a gente possa, né, ter um Brasil que nós sonhamos e que temos igualdade. São essas missões que nós temos de debater. Então, a gente quer debater em 70 dias, né, é um prazo muito curto, mas nós queremos trabalhar de forma exaustiva, né, ouvindo todo mundo, como eu falei. Então, a gente espera aí no dia 18, entre 18 e 20, terminar as audiências públicas, e aí, em seguida,
com mais 3, 4 dias, votar, né, na comissão um texto, né, que não vai ser um texto do que veio, porque o Congresso tem toda a sua prerrogativa nacional de alterações, de modificações, de debates, e essas audiências públicas servem exatamente para essa dinâmica de a gente poder ouvir e aprender, porque a letra é muito fria, né? A gente precisa perder a realidade. E acho que a gente tem, né, isso é uma missão da política, é trazer um pouco da realidade dos fatos para a lei. Então, é esse debate que vamos trazer, né, ouvir todo mundo, vamos ouvir a minoria principalmente, né, e chegar, né, e dar esse primeiro passo. Né? Eu acho que uma caminhada, como na minha terra, começa pelo primeiro passo. E esse primeiro passo é voltando à PEC 32 e trazendo o Brasil, o século XXI, no serviço público, que esse é o objetivo final nosso. É fascinante a reforma administrativa, porque a questão, no fundo, né, é dar mais instrumentos para o administrador público para gerir a mão de obra, o capital humano que vocês têm, porque hoje em dia vocês estão engessados, né? O governo é engessado, tem uma forma, 2 formas no máximo, de se relacionar com a força de trabalho, enfim, isso daí é um tema interessantíssimo mesmo, porque eu acho que essa reforma, eu ouso dizer, deputado, que essa reforma acho que é mais importante que a tributária, no sentido de mudar a estrutura do Estado brasileiro, no bom sentido. É que isso daí, obviamente, é um tema politicamente exposto, né? Porque dá um frio na espinha, né? Porque a gente vai se mudar muitas coisas, né? Então, obviamente, tem uma disputa, né? Em torno desse tema, e por isso mesmo muita gente tem se mostrado resistente. Eu quero fazer uma pergunta, eu achei interessante que você já colocou aí os prazos, mais ou menos, né? Eu vou querer depois pensar um pouco mais isso, né? Mas a respeito, eu tive recentemente em Brasília conversando com colegas de você, tanto na Câmara quanto no Senado, e aparentemente, eu não sei se eu estou errado, eu quero ouvir tua opinião, deputado, existe uma certa ideia de que talvez não passe, porque a gente está muito perto do período eleitoral. Você acha que procede esse sentimento, ou é uma coisa meio, sei lá, um cálculo meio raso de alguns parlamentares isso? Olha, a democracia, né, é feita de ideias, né, de debates. Né? Cada um a gente tem que permitir e respeitar o que cada um pensa. Eu trabalho, né, sempre em cima da política pública, né, sempre em transformar. A gente não pode, nós que temos mandatos de 4 anos, não podemos 1 ano antes antecipar o trabalho. Realmente, como eu disse no começo, o maior desafio, e essa pergunta cai exatamente no que eu falei antes, é tirar a aversão para a gente para os fatos. Então, assim, a aversão é que contra o servidor, a aversão é que vai acabar o serviço público, a versão que vai encher de cargo comissionado, a versão que o governo de plantão vai interferir nas contratações, né? Entre os fatos. Então, eu acredito que com o debate dela, né, nós mostrando, né, a importância de a gente ter um Estado brasileiro diferente, voltado ao século XXI, com inovação. Com inovação, as pessoas muitas vezes acham que inovação é computador. Não, inovação é lei moderna. Inovação é você ter o servidor motivado. Eu aprendi na minha vida que a única forma de nós desempenharmos bem o papel é fazermos o que amamos, o que gostamos. Tanto é que, para mim, minhas férias é trabalhar, porque eu faço o que eu gosto. Então, eu acho que isso é preciso. Então, essa PEC é o primeiro passo para a gente alinhar esse sentimento. E aí, daí para frente, se a gente conseguir, tiver espaço, tiver tempo, se a gente tiver os meios de comunicações, que a gente possa mostrar a versão, o fato, que a versão que está aí, me desculpem, essa versão que está aí não é a realidade do que nós vamos propor, do que nós vamos votar, e é a realidade que a gente quer para o país. Então, eu não uso, tem palavras que usam privilégio, acho que são direitos, a gente tem que respeitar, né? E aí, para as pessoas que são economistas, e você aí é um brilhante economista, sabe, para mim, uma redação, né, muitas vezes mal feita do texto, pode trazer um contencioso gigante, e aí sim, a parte fiscal do Brasil ficar comprometida. Então, eu vou usar a máxima da economia. Quando a gente não consegue reduzir custo, né, nós vamos aumentar a receita. Então, a gente aumenta a receita, né, fazendo, né, uma modificação, ou melhor, uma qualificação do serviço público brasileiro, levando ele à excelência, para poder, aí sim, a gente ter, né, as condições de a gente ter um Brasil que nós sonhamos mais justos, né, para quem mais precisa.
A PEC 32, a tua... Bem, estamos no início dos trabalhos ainda, né, deputado? Tem muita coisa para acontecer. Obviamente, vocês ainda vão desenhar toda essa estratégia. A gente sabe que demora, é natural do jogo político. Mas a gente está se pensando o quê? Que vai para plenário lá por volta de setembro? É esse mais ou menos o cenário? Estou muito errado no número. Eu quero entre final de agosto, primeira quinzena de setembro. Essa é a minha ideia. A gente tem que trabalhar com metas, né? É importante a gente ter meta. A gente tem meta para poder segui-las, né? Então, nós queremos aí, final da semana de agosto e a primeira quinzena de setembro, deixar ela, se Deus quiser, entregue ao Senado. Então, nós vamos trabalhar exaustivamente, né? Quando a gente tem um tempo muito curto, a gente só pode chegar a metas se a gente superar isso com muito trabalho e muita dedicação. Então, é esse nosso objetivo. Eu acho que está mais ou menos, vamos dizer assim, consensuado, mais ou menos esses prazos. Então, deputado, eu queria perguntar sobre o Arthur Maia, né? A questão justamente do relatório dele, né? Como vem do relatório dele para o tema da nova administração pública? Pois é, eu imagino, André, e tenho certeza que a experiência do Arthur Maia, do relator Arthur Maia, ele vai trazer para a gente aí um relatório que ele vai ouvir muito antes, né? Ele quer exaurir essa discussão. Nós vamos dividir aí o plano de trabalho em 12 audiências públicas, enfim, a ideia é 12 a 15 audiências públicas, né, para tratar temas específicos, cada tema que a gente consiga, né, trabalhar, né? Então, eu acredito que nós vamos ter, né, um relatório a contento, né, um relatório que a gente possa ter um resultado que nós esperamos. Então, vale a pena, né? E o líder Arthur Maia, o relator Arthur Maia, quer escutar cada audiência para daí sim, dessas experiências, a gente poder colocar no texto e a gente tem uma PEC 32 aprovada, como eu falei antes, mais perto do consenso do que mais perto da briga. Então, eu acho que o relator Arthur Maia tem esse dom, né, de poder construir, né, um texto que chegue nisso que a gente imagina. Bem, esse trabalho a gente vai olhar com muita atenção, deputado. Eu acho que, como disse, né, eu acho que um dos principais temas hoje em dia, sem dúvida nenhuma, é esse, né? Eu acho que isso daí que pode trazer alguma revolução aí para o Estado brasileiro. Obviamente, tem que ser feito com muito cuidado, muita atenção, e já dá para ver da sua posição, né, deputado, a disposição de ouvir muita gente. Então, vai ser um trabalho árduo, né? Mesmo isso daí. Só para colocar uma pergunta que eu não resisto aqui da minha parte, né? A área econômica do governo está muito empolgada, né, com a reforma administrativa. Você sente essa empolgação no Planalto também, ou eles estão um pouco mais assim, distante? Como você está vendo a reação do Planalto a esse tema que a área econômica vê como prioridade zero, né? Imediata, tem que fazer isso. Como você está vendo o Planalto nesse jogo dessa reforma? Olha, o governo mandou a PEC. Né? A gente tem que tratar como uma iniciativa do governo federal. Né? O governo é um só. Né? São de pessoas, mas o governo é um só. Então, o governo mandou, né, essa PEC. Então, eu vejo o empenho. O líder Ricardo Barros foi quem instalou a comissão semana passada, né? Tem sempre conversado nesse sentido. Então, eu não vejo de forma concreta. Eu vejo informações pela mídia, mas eu não vejo de forma concreta. Obviamente, tem um governo feito de pessoas, como falei há pouco tempo, e pessoas têm opiniões. Né? Então, a gente precisa respeitar opiniões, mas o governo já colocou a PEC de tramitação na Câmara de Deputados. Ele já apresentou a PEC. Então, eu vejo isso aí nada maior que um grande gesto. Né? Então, nós agora vamos aprimorá-la, discuti-la, debatê-la, né? O presidente Arthur Lira está empenhado, né, em aprovar a PEC 32. Então, eu não vejo essa, vamos dizer assim, dissintonia entre a economia e a condição política do governo. Eu vejo que há uma sintonia, tanto é que a PEC ela foi apresentada. Então, nós vamos agora debater ela. Né? E o debate é exaustivo, porque nós vamos exaurir sempre em cima do diálogo, mas eu não vejo aí nenhuma ação concreta que a parte do governo tenha tratado. Ao contrário, tenho visto a parte do governo tratar de forma importante, como você, como economista, está vendo aí
e sabe que é. Então, o governo também tem essa mesma visão no modo que eu interpreto pelos sinais que eu recebo. Por isso mesmo é bom falar diretamente com os responsáveis aí em Brasília. E o nosso trabalho aqui é trazer essa informação para você. Essa sensação fica um pouco na Faria Lima, né, deputado? Às vezes, não, o governo não quer, esse tipo de coisa. Não, acho que você apontou bem. O governo apresentou e é isso que importa agora, é o trabalho nosso. Bem, deputado, quero agradecer demais a presença do senhor aqui. Eu acho que a gente conseguiu trazer a convicção tua. A gente queria muito saber justamente dessa energia aí para essa reforma. Desejamos toda a sorte aí na tramitação desse projeto. E saiba que aqui na Necton vocês têm espaço para falar, né? Vocês estão querendo informar a sociedade? Pode falar aqui com a gente passa para os nossos clientes. E eu queria deixar aí umas palavras finais para você, né? O que o senhor entende como importante sobre esse assunto aí para os próximos meses. Primeiro, agradecer, né? É muito bom participar, né, de debates, e a gente passa um debate com você, André, que a gente tem admiração, a gente sempre sabe aí que a gente pode contar, né? Então, é importante, a gente tem, volto a dizer, a maior desafio nosso é não ir para os fatos, não ir para versões, ir por fatos. Isso vai ser o grande debate da comissão. Eu acho que, porque como as versões estão ganhando corpo, então a gente precisa ter o fato, então o meio de comunicação é importante para a gente fazer. Quer dizer, acho que a gente faz política que se dedica à vida pública, né? A gente tem que ter um objetivo comum, que é melhorar a vida da sociedade brasileira. E a PEC 32 é o primeiro passo para a gente trazer o Brasil na área de serviço público ao século XXI. Nós precisamos ter os estudos de excelência. E quero dizer que essa energia que eu tenho, né, que você disse que eu passo, eu faço isso todo dia, né, e eu vou sempre, né, trabalhar para melhorar a vida das pessoas. Então, nós vamos, nesse debate, volto a dizer, nós vamos trabalhar a questão das condições de trabalho do servidor público, nós vamos trabalhar como motivá-los e como trazer inovações para o serviço público, com leis, com tecnologia, né, e tendo o principal ponto onde vai chegar, respeito ao cidadão. Então, agradeço demais, quero dizer que está nos assistindo, né, que quem puder, né, quiser tirar dúvidas, estamos à disposição, né, que você vai fazer um debate com mais gente, mais perguntas, porque o momento agora é a gente vencer essa guerra da narrativa, mostrando os fatos, e o fato que é levar o Brasil ao século XXI, o serviço público. Então, muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Obrigado, André. Obrigado, Nectar. Dizer que estou sempre à disposição. Bem, mais uma vez, obrigado, deputado Fernando Monteiro. E você, cliente Necton, saiba que você pode acessar todos esses conteúdos através das nossas plataformas do Necton Política, tanto no nosso canal no YouTube, quanto também no Telegram. Então, acesse isso daí para ficar sempre atento, porque política mexe com a tua vida assim, e é isso que a gente está vendo aqui, justamente trazendo essas informações para vocês. É isso e até a próxima. Obrigado.